Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, versículo 33. Lucas, capítulo 11, versículo 33. Ninguém acende uma lâmpada para pô-la no esconderijo, mas sobre a luminária, para aqueles que entram possam ver a sua claridade. A lâmpada do teu coração é o olho. Quando o teu olho é sadio, o teu corpo inteiro também está na luz. Mas se o teu olho está doente, também o teu corpo está nas trevas. Examina, pois, se a luz que está em ti não é trevas. Se, pois, o teu corpo está todo inteiro na luz, sem nenhuma parte de trevas, ele estará na luz todo inteiro, como quando a lâmpada te ilumina com teu brilho. Esta é a palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir essa palavra. Hoje pela manhã, nós falávamos do desafio de alcançar essa santidade, de descobrir um jeito, um caminho que favoreça a nossa construção como pessoas, como gente de bem. E hoje no Evangelho, nós temos uma comparação muito bonita de Jesus. Ao falar da luz, como sendo uma realidade que não pode ser escondida. A gente não acende uma luz para ser escondida, não. Da mesma forma como nós não podemos acender um ser humano para que ele fique escondido. A dinâmica da santidade é colocar-nos para fora, de um jeito bonito. A gente descobrir a humanidade que há em nós e nós irmos trabalhando essa humanidade para a gente se tornar cada vez mais aperfeiçoados. Minha gente, eu gostaria de hoje fazer um pouco de memória àquilo que nós estamos presenciando, aquilo que nós temos acompanhado nos nossos noticiários, sobretudo nos últimos 2 meses. Eu tenho tido muito medo do poder que as trevas têm tido sobre nós. Eu tenho tido muito medo e tenho ficado cada vez mais assustado com aquilo que vejo como fruto das trevas no mundo. Que trevas, Padre? Não sei, um jeito de pensar que foi tomando conta de nós, um jeito de ser gente que foi tomando conta de nós, que tem nos levado a algumas atitudes estranhas. E eu gostaria de recordar a história daquela menina que foi jogada do 6º andar de um edifício. Você deve ter se emocionado muito com essa história, você já deve ter escutado, já deve ter pensado nas 1000 versões, você já deve ter caluniado muita gente, você já deve ter condenado muita gente, enfim, a notícia, ela nos mobiliza para a gente tomar uma série de posições, algumas apressadas. Não me importa quem tenha jogado. O fato é que alguém jogou aquela menina. O fato é que aquela menina foi brutalmente assassinada de um jeito absurdo e jogada do 6º andar de um edifício. Fico pensando, se nós trabalharmos com a possibilidade que de fato quem fez aquilo com aquela menina é o pai e a madrasta, como nós estamos levados a acreditar por causa das evidências do crime,
Eu pergunto para você: quando é que nós poderíamos imaginar que um dia nós iríamos escutar, sentados na poltrona da nossa casa, de que existe a possibilidade de uma filha ser brutalmente assassinada pelo próprio pai? Mesmo porque pai tem que ser o contrário, né? Toda vez que nós falamos de pai, o que que vem à nossa cabeça? É a proteção. Vocês que são pais, vocês sabem muito bem o quanto que vocês são felizes cada vez que vocês são capazes de proteger a cria. Vocês que são mães, vocês sabem muito bem que o primeiro movimento do coração de vocês é proteger. Às vezes vocês erram muito mais porque querem proteger. Quantos erros vocês cometem na família justamente porque vocês queriam proteger os filhos de vocês, mas nesse caso não há proteção. Nesse caso não houve proteção. Não houve ninguém que tomasse as dores. Não houve ninguém que pudesse tirar a menina da violência e dizer: minha filha, você não vai. E se eu perguntasse para você, o que você acha dessa história? Você certamente está indignado. Da mesma forma como eu fiquei indignado anteontem, quando mais uma notícia nos foi dada de que uma mãe no interior do Brasil afogou o seu filho de 3 anos. 3 anos de idade. Ela assumiu a culpa. Fui eu que matei meu filho. Fui eu que matei meu filho. Você vai lá para a Áustria e descobre que durante 28 anos um pai manteve a sua filha em cativeiro, mantendo com ela relações sexuais, tendo com ela 6 filhos, fora aqueles que morreram, aqueles que ele fez questão de enterrar, para enterrar a verdade. Enterrando uma criança, enterra-se com ela também toda a crueldade contra ela cometida. Julgando da janela, nós também estamos julgando toda a nossa culpa, tudo aquilo que poderia nos culpar, tudo aquilo que poderia nos comprometer. É mais fácil matar e julgar pela janela, limpar as provas, porque nós não queremos comprometimento com a verdade, nós não queremos comprometimento com a luz. São histórias que, se alguém contasse isso para nós há 20, 30 anos atrás, pode ser que a gente chegasse a rir e dizer: imagina, um pai jamais seria capaz de fazer isso com seus filhos, uma mãe jamais seria capaz de fazer isso com seu filho. Imagina pegar um filho de 3 anos e enfiar dentro de uma caixa d'água até que morra. É o contrário. Quantas histórias de mãe que viram seus filhos morrerem afogados, o desejo de trazer de novo para o ventre, não é verdade? De fazer vivo de novo. Não, aquela ali é o contrário. Entregando na morte, assim, nos braços da morte, de maneira cruel. E eu pergunto, minha gente, o que foi que aconteceu com a gente? Que ser humano é esse que tem sido capaz de viver histórias terríveis? Que ser humano é esse que está sendo criado? Que ser humano é esse que está sendo gestado pela sociedade no mundo de hoje, que tem sido capaz de noticiar fatos absurdos, acontecimentos tenebrosos, e nós convivendo com tudo isso? Eu particularmente penso que a nossa falta de sentido na vida, que a nossa falta de luz sobre nós mesmos, tem sido capaz de gerar esse tipo de ser humano no mundo de hoje. Está aqui, ó. A lâmpada do teu corpo é o olho.
Quando o teu olho é sadio, o teu corpo, todas as suas atitudes também estarão na luz. Mas se o olho estiver doente, também o teu corpo está nas trevas. Toda a vida fica nas trevas. Jesus é muito sábio. É pelo olho que o mundo entra dentro de nós, minha gente. O mundo tem o poder de entrar dentro da sua casa a partir dos seus olhos, a partir daquilo que você enxerga, daquilo que você assimila, daquilo que você traz para dentro de você. E nós estamos vivendo um contexto tão contrário à luz, nós estamos vivendo um contexto tão contrário à vida, e entra pelos nossos olhos o tempo todo, e nós vamos nos acostumando com isso, e daqui a pouco nós seremos capazes de atitudes tão desastrosas, tão maquiavélicas e tão diabólicas quanto essas que a gente está vendo, cada vez mais comum na televisão. Falta de Deus, você pode dar o nome que você quiser. Falta de amor, falta de sensibilidade, falta de carinho, falta de tudo. Não é natural que a gente jogue os nossos filhos pela janela, não. Mas quando é que nós começamos a julgar os nossos filhos pela janela? Quando é que nós começamos a assassinar os nossos filhos? Onde é que está entrando essa cultura de morte que tem sido capaz de nos cegar para aquilo que a gente ama? O que é que está acontecendo com a gente a ponto de nos cegar, a ponto de nos provocar atitudes absurdas, sem que a gente saiba entender por que nós estamos fazendo isso? Eu confesso para você, que do mesmo jeito que eu fiquei indignado, assustado com a morte da Isabela, eu também fiquei assustado e indignado da maneira como a população tratava o casal de réus. Você viu? Você assistiu pela televisão? A maneira como aqueles dois foram presos? Sabe o que eu acho daquilo? É a gente do outro lado com a mesma coragem de julgar pela janela também, com o mesmo ódio. Eu não estou dizendo que nós temos que tratá-los, não. Eu não estou dizendo que eles têm que ser beneficiados de absolutamente nada. Se a justiça chegar à conclusão de que são culpados, terão que pagar pelo crime. Mas uma coisa eu lhe digo: cada vez que nós nos utilizamos do ódio para protestar o ódio, nós estamos aumentando o ódio no mundo. Ódio não se protesta com ódio. Eu confesso que eu fiquei com pena daquela moça dentro daquele carburão. Sabe por quê? Aquela mulher, mesmo que ela tenha feito o que fez, se chegar à conclusão de que foi, aquela mulher tem filhos, ela tem mãe, ela tem irmãos, e mesmo que ela seja uma assassina, ela tem gente que ama. Eu tenho medo, minha gente, que as trevas se tornem a nossa referência de luz. Está aqui. Examina, pois, se a luz que está em ti também não é trevas. Eu tenho medo que aqueles que gritam por justiça estejam contaminados com o mesmo ódio dos assassinos, porque esta é a grande arma do maligno no mundo de hoje, é nos colocar como posturas de homens e mulheres de bem, mas aqui dentro a nossa luz, ela não clareia absolutamente nada, ela está profundamente arraigada nos ódios do mundo. Quando nós gritamos por justiça, quando não temos uma postura que realmente condiz com aquele que quer justiça, nós não temos o direito de julgar os nossos ódios em cima dos outros, porque se nós formos honestos,
E se nós utilizarmos na metáfora de julgar o outro pela janela, você vai chegar à conclusão de que não foram poucas as vezes de que você, que eu, que nós também já julgamos os outros pela janela. De um jeito diferente. A polícia não encontra o corpo. Não há nenhum resquício de violência física. Nós jogamos os outros da janela de um jeito diferente. Nós jogamos o outro da janela quando nós desanimamos dele. Nós jogamos o outro da janela quando nós traímos. Nós jogamos o outro da janela quando fazemos um comentário sobre o outro, um comentário que não condiz com a verdade. Quando nós não somos humanos o suficiente, nós jogamos pela janela. Jogamos pela janela, afogamos, assassinamos. Só que a gente ainda não é capaz de olhar para o nosso jeito de ser, porque nós ainda estamos achando que a nossa treva é luz. Eu tenho medo de que nós continuarmos repetindo, de nós nos tornarmos filhos das trevas no jeito da gente viver. Eu tenho medo de que a gente legitime os poderes do ódio, mesmo quando a gente finge que ama. Um assassino não é feito da noite para o dia, não. Nós vamos nos acostumando com a violência, nós vamos nos educando para a violência, nós vamos nos educando para achar tranquilo, para aquilo que antes era muito agressivo, de repente deixa de ser. É lamentável que a gente veja as nossas crianças com suas espingardas, com suas metralhadoras de plástico. As nossas crianças recebem desde muito cedo um material bélico que não é verdadeiro, mas é simbólico. Olha o poder do símbolo. Um pai que dá uma metralhadora ao filho, é de brinquedo, padre. Nem de brinquedo a gente tem que brincar de morte. É educação, é a treva parecendo luz, é um jeito estranho de viver, de educar, que em nada está comprometida com a santidade que o Senhor pede de nós. Não é possível sermos santos sem vincular o tempo todo o compromisso de uma observância daquilo que você permite que entre na sua casa, na sua vida, na sua família. Caso contrário, você vai ter que conviver com essa violência de maneira muito próxima de você. Ainda hoje eu dizia, tenho a graça de ter minha família aqui. Cuidado com o que vocês fazem perto dos filhos de vocês. Eles estão de olho no que vocês estão vivendo, muito mais do que você está falando para ele, do que é certo, do que é errado. Ele está de olho no seu jeito de viver. É isso que vai educá-lo. É isso que vai trazer testemunho para ele. Educação, educar para a santidade, é você pegar a cartilha da manhã. Timóteo, seja um homem de Deus, meu filho. São Paulo dizendo, no seu jeito de falar, no seu jeito de viver, na sua palavra, que Deus esteja presente em cada palavra que você fala. Aí eu digo, no brinquedo que você dá ao seu filho, no joguinho de internet que ele joga. Abre os teus olhos, presta atenção naquilo que sua casa está vivendo, preste atenção naquilo que sua casa está aprendendo, preste atenção naquilo que sua casa está cantando, preste atenção naquilo que sua casa está lendo, porque pode ser que esta treva que parece luz esteja sendo o candelabro da sua casa. Pode ser que esta treva que parece luz esteja sendo a lâmpada principal, aquela que gera todas as outras luzes. E se a luz que origina não é uma luz de verdade, corremos o risco de estar sob os poderes das trevas, achando que isso é luz. O Espírito Santo age em nós para nos despertar para aquela experiência. Vela sobre si mesmo, presta atenção na sua consciência, presta atenção naquilo que você está fazendo da sua vida.
Volto a dizer, uma das frases do meu pai era um homem de poucas palavras, mas uma das coisas que eu nunca me esqueço, que ele falava com muita simplicidade para nós: meu filho, o que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo da sua vida? E por trás dessas palavras, minha gente, dessa perguntinha simples, uma série de coisas estão sendo perguntadas. O que você está fazendo? O que você está escolhendo? Com quem que você está andando? O que você está trazendo para o seu coração? O que você está permitindo que mande em você, nos seus afetos? O que é que está repercutindo dentro de você? Essa é a frase, uma frase simples do meu pai, que para mim é um exame de consciência todo dia. Padre Fábio, o que você está fazendo da sua vida, rapaz? Velar sobre nós mesmos, gente, é acender a luz certa. Nós andamos muito em luzes erradas. Quantas vezes na sua vida você já experimentou isso? Eu não preciso dizer, você já sabe. Quantas vezes você correu atrás de luzes erradas? Quantas vezes aquela coisa se acendeu diante de você, parecia a coisa mais bonita do mundo, e você correu atrás, e de repente aquilo não era luz, era apenas um fogo de artifício. Quanto tempo dura a beleza de um fogo de artifício? Quanto tempo dura a beleza de um fogo de artifício? Mesmo que para ser bonito tem que ser muitos. No final de ano, lá em Copacabana, o lugar onde os fogos se explodem, só existe graça naquela bobageira, sabe por quê? É porque um explode junto e vai explodindo, vai explodindo, vai explodindo, vai explodindo. E os nossos olhos se encantam com aquilo que é passageiro. Mas uma luz daquela não dura nem 5 segundos. Fogo de artifício queima rápido. Fogo de artifício vira notícia muito rápido, mas não tem o poder de nos aconchegar do frio, não tem o poder de nos acender fogos que a gente precisa para continuar a vida, não tem. Jesus está falando aqui justamente disso, quando nós colocamos nas luzes temporárias, naquilo que se acende e que se apaga, sem o compromisso de ser permanente, quando nós colocamos nisso a nossa confiança, nós não estamos iluminados porcaria nenhuma, nós estamos iludidos por fogos temporários de artifício. Existem religiões assim. Quantas religiões parecendo espetáculo. Vem aqui, meu irmão, que Jesus vai curar todos os seus problemas, que Jesus vai retirar todas as suas dores, que Jesus vai te dar toda a prosperidade do mundo. Uma promessa que parece um fogo de artifício. Mas veja bem, como é que Deus me dá prosperidade? Como é que Deus vai melhorar a sua vida financeira? É no dia em que você levar a sério a sua vida de trabalhador. É no dia que você honrá-lo no seu trabalho, na sua luta. Quando é que Deus vai honrá-lo? No dia em que você corresponder. Que você parar de reclamar de levantar cedo e você fizer da sua experiência de levantar cedo uma experiência de trabalho, e isso faz bem para mim, isso me dignifica, eu vou à luta, eu não fico esperando chover na minha horta, eu corro atrás. Isto é a verdadeira prosperidade. Um Deus que nos abençoa, que nos dá saúde, e a gente vai à luta. O resto é fogo de artifício, é promessa mentirosa de quem quer encher a igreja, mas não quer encher o coração do povo de responsabilidade. Deus não nos quer infantis, não. Deus não vai lidar com infantilidades, Ele não tolera infantilidades, e você sabe muito bem
que infantilidade não nos leva absolutamente a lugar nenhum. A infância é um tempo que tem que ser passageiro, não pode ser definitivo na vida de uma pessoa. Se a infância demora muito tempo dentro de nós, nós vamos correr atrás de fogos de artifício a vida inteira. Criança não sabe lidar com o definitivo, ainda não sabe, não está preparada para isso. Mas se ela não for educada para o definitivo, se ela não entender que o processo do passageiro só tem sentido porque nos leva a algumas realidades mais duradouras, então não há educação nesse processo. Seu filho e sua filha não vai viver de fogos de artifício, isso passa. E Deus sabe muito bem disso. Deus não tem medo do tanto que você sofre, não. E nem adianta pedir para Ele tirar o seu sofrimento, não. Reze com mais honestidade. Ao invés de falar, Senhor, me tira o meu sofrimento, Senhor, me ensine a sofrer e aprender com o que sofro. Isso é honesto. O espetáculo da religião não transforma ninguém. Não transforma ninguém. Esse aparato todo, tudo isso aqui, montado, grandioso, tudo para atingir seu coração, só. Tudo isso que está montado aqui, tudo isso que foi construído com o ouro do nosso povo, isso aqui foi construído porque nós queremos atingir corações. Nós não queremos fazer espetáculo aqui, não. Quantas pessoas presas ao espetáculo da religião, quantas vezes nos desumanizam, porque nos enxergam como espetáculo. Não importa se a gente está doente, não importa se a gente está gripado, se está com sinusite, se está com isso, a foto da pessoa é o mais importante. Eu não sou objeto, ninguém aqui quer ser objeto. Ou você fica com o Cristo que nós anunciamos, ou nós não servimos para nada na sua vida. Para nada, para nada, para nada. Volto a dizer, nós somos instrumentos, assim como você pode ser para mim também. Religião de espetáculo, onde as pessoas grudam em nós e acham que nós somos a solução para todos os problemas dela. Não somos, nós apenas anunciamos aquele que pode nos ajudar a viver. Religião de espetáculo, todos os brilhos estão em nós, mas nenhum compromisso é assumido depois. Eu não quero essa luz para a minha vida, não, gente. E não quero que você queira para você também, não. Quanta gente, às vezes a gente escuta, né? Fiquei tão decepcionado. Ótimo! Decepcione-se mesmo. Porque somente depois da sua decepção é que você sabe se você ama mesmo o Jesus que Ele anunciou. Caso contrário, é idolatria sim. Nós não só idolatramos imagens, não. Nós idolatramos pessoas na nossa religião de espetáculo. Nós colocamos as pessoas como a coisa mais importante. Não pode ser. Nós estamos todos no mesmo processo de luta, e volto a dizer, se em algum momento a gente aparece mais do que vocês, é porque a nossa missão nos expôs assim. Mas você não sabe o peso que é. Você não sabe o peso que é. Porque eu também preciso, Flavinho também precisa, Padre Jonas precisa, Eliana precisa. E onde é que nós vamos buscar? Se a idolatria toma conta de nós, nós ficamos sem coragem de dizer que nós também precisamos. Está aqui, gente. Cuidado, porque a sua luz pode não ser luz. A sua luz pode não ser luz.
Ou a gente vai colar os nossos olhos no Senhor e descobrir nele o sentido para a gente continuar, ou nós não vamos muito longe. A nossa religião, o nosso amor a Deus não pode ser fruto de fogos de artifício, não pode ser. Esses fogos acendem, se apagam e eles vão embora. É a palavra do Padre Roberto para mim, que eu nunca mais na minha vida vou me esquecer. No meio de tanta festa na minha ordenação, me encontrei com o Padre Roberto uma semana antes de eu ficar padre. Ele me disse assim: meu filho, eu não vou poder ir na sua ordenação, mas eu sei que vai estar todo mundo lá. Eu sei que vai ter muita festa. Você vai ser muito comemorado na sua ordenação. Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Quando você fizer a sua primeira consagração, eu gostaria que na hora que você colocasse o Senhor sobre o altar, você escutasse dele dizendo assim: pronto, Padre Fábio, a festa acabou, agora sou eu e você. Você já ouviu falar da solidão do pastor? Você já ouviu falar que pastores que comandam multidões também se sentem só? Às vezes, minha gente, nós fazemos aqueles eventos imensos. Quando a gente entra no quarto do hotel, ou eu escuto a frase, ou eu não tenho sentido de continuar a minha vida. Se essa frase não ressoar dentro de mim e me mostrar a verdadeira luz que eu preciso ter, essa do palco apaga. Meu corpo se cansa, eu desanimo às vezes. Mas ou eu prendo os meus olhos nesse Jesus que me traz aqui, que me faz crer, ou não tem mais sentido o que eu faço. Não tem. Eu me recordo da poesia de Drummond de Andrade, ao famoso José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. E agora você? Você que não tem nome, você que sofre, e agora? O fruto daquilo que Deus quer em você, meu amigo, vai ser depois, na hora que essa multidão se desfazer, que essas luzes se apagarem, que essa pregação terminar, que deixar de chegar aí no seu ouvido, e Deus perguntar para você: agora sou eu e você. O que é que vai sobrar de tudo o que aconteceu, de toda essa viagem que você fez para chegar aqui? E agora? O que é que sobra desse nosso encontro? Vai ser luz temporária mais uma vez? Vamos continuar julgando os nossos filhos pela janela? Vamos continuar julgando as pessoas pela janela? O que é que de novo vai acontecer em nós a partir desse Pentecostes? A festa vai acabar, o momento vai terminar, e Deus vai ter que perguntar isso para nós. Agora. E agora? Eu partilho isso para vocês, com vocês, porque assim como isso me pesa, isso pesa em você também. Eu sei que muitas vezes você também vive esse desconsolo de ser só. Em muitos momentos a sua solidão é tão intensa, mas este é o verdadeiro momento de você descobrir o Senhor da sua vida.
Esse é o verdadeiro momento de você experimentar o que é que está te iluminando, qual é o sentido que te conduz, qual é o significado que te segura nessa vida, minha gente. Olha, um dos lugares que mais me encantou na Terra Santa foi aquele Monte das Lágrimas. Lá tem uma igreja em forma de gota. E eu desde criança, sabe, eu sempre me encantava com aquelas duas passagens que Jesus chorava. Eu me apaixonei de Jesus porque ele chorava. Eu sempre achei muito bonito saber que Deus chora. Deus chora. E quando eu estava ali naquele monte, quando olhava lá embaixo, Jerusalém, aquela visão linda, aquela passagem de que Jesus chora sobre Jerusalém: ô Jerusalém, tu que matas os profetas, tu que não escutas a boa notícia, quantas coisas boas já aconteceu na história do teu povo e até hoje você ainda não descobriu, você ainda não descobriu o significado de ser quem você é. E Jesus chora porque ama neste momento. Eu fico pensando, sabe, gente, que Jesus continua olhando para Jerusalém, que somos nós, e continua chorando do mesmo jeito. Não é possível a gente ficar indiferente e ver o que a gente vê e a gente não chorar. Não é possível que a sociedade continue vivendo como está vivendo. Não é possível que as pessoas continuem morrendo do jeito que estão morrendo, assassinadas brutalmente por quem deveria lhes dar segurança, meu Deus do céu. Olha essa criança de 3 anos, afogada pela própria mãe. O que é que está errado dentro de nós? Onde é que nós estamos construindo a nossa humanidade? Que barro é esse? Que fonte de lama é essa que nós estamos buscando para edificar as nossas casas? Que tijolos são esses que nós estamos buscando? Onde é que está essa olaria tão frágil que produz tijolos tão barrentos, tão sem força? Onde é que nós estamos buscando a ferragem para sustentar as nossas casas, se elas quebram com o primeiro vento que vem? Basta ver você nos casamentos que você vê sendo realizados hoje. Na primeira dificuldade a gente já se manda embora, na primeira dificuldade a gente já se dispensa. Não há segurança, não há... E quando esse casamento desaba, desaba sobre todo mundo, sobre todos os filhos que estão ali dentro, indefesos. Pense você, se o seu filho perde a sua segurança, onde é que ele vai buscar? Você é o primeiro a dar segurança para ele. Muda a sua vida por causa disso. Só de saber disso já é suficiente razão para você mudar de vida. Todos nós que já enfrentamos o problema do álcool dentro de casa, você sabe muito bem, gente, ninguém precisa escrever mais livros sobre isso não. Você sabe por experiência própria que ter um alcoólatra dentro de casa, e sobretudo quando esse alcoólatra é o pai, é uma das piores fontes de infelicidade que nós podemos ter na vida. Nós não temos vontade de voltar para casa porque a gente tem medo de ver, de encontrar o que a gente vai encontrar. Quantas marcas, quantas feridas estão dentro de nós, porque um dia a gente viu o pai batendo na mãe, ou porque um dia a gente viu o pai batendo no filho, o filho batendo no pai. Quantas vezes as nossas casas foram um lugar, nada, absolutamente nada agradável de se colocar uma criança. Quantas vezes, se a gente tivesse coragem, se a gente tivesse verdadeiramente comprometido com a felicidade dos nossos filhos, nós teríamos coragem de colocar: essa casa é proibida para menores de 18 anos. Quantos lares cristãos são verdadeiramente proibidos para pessoas menores de 18 anos? Por causa da luz que nos ilumina, por causa daquilo que se escuta, por causa daquilo que se fala. Não é o outro que está trazendo, não, é eu que permito entrar, porque a casa é minha, quem manda sou eu. E infelizmente nós transformamos a nossa casa em um lugar proibido para menores de 18 anos.
E aí a gente vem com aquele moralismo besta, hipócrita, para apontar os malefícios do mundo. Aí a gente vai na hora de prender a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni, nós enchemos o nosso peito de uma moral hipócrita e vamos gritar por justiça. Ódio alimentando outro ódio, hipocrisia nutrindo outras. Não, nós não podemos. O primeiro comprometimento teu é com tua casa, e não sou eu que tenho que cuidar dela, não, é você. O primeiro comprometimento com aquilo que entra nos olhos dos seus filhos, o primeiro comprometimento que entra com aquilo que entra no coração da tua esposa, no teu coração de pai, no teu coração de irmão, é você o primeiro responsável, não somos nós. Nós podemos até ajudar a alertar. Eu sou com a minha casa eu digo o que entra, o que não entra. Na minha casa mando eu, mas na sua eu não mando nada. E eu lamento te informar que se você não manda na sua casa, você não manda em lugar nenhum do mundo. Eu tenho medo que as nossas luzes sejam essas. Ô minha gente, se você tivesse acesso, se eu pudesse lhe mostrar, a 1% daquilo que eu leio nos e-mails, daquilo que chega nas cartas, que eu gostaria de responder, eu não tenho, eu sou humano. É impossível uma pessoa dar conta de uma vida pessoal como eu tenho, difícil. Fica chateado que a gente não responde a sua carta, que a gente tenta, a gente faz o máximo que a gente pode. Mas as dores são muitas. Corações como o seu, às vezes no meio do povo, aquela cartinha assim, esticando o braço, ô padre, pega aqui para mim. Não é carta de fofoca não, gente, vai ler para ver. A dor que está doendo aí, no coração de vocês, eu sei, está aqui, está cheio. Onde eu passo eu pego 10, 30, 40. Às vezes a minha mala volta das minhas viagens pesando 20 quilos a mais, é de carta. Sabe o que é isso? Gente pedindo socorro. Gente pedindo socorro. Filhos pedindo socorro. Filhos desesperados com as traições dos pais, filhos desesperados com os vícios, pais desesperados com os filhos. É a vida. Eu pergunto para vocês, como é que nós podemos mudar isso? Nós não podemos ser indiferentes. Da mesma maneira como eu me sinto cada vez mais acuado com o tanto de cartas, com o tanto de e-mails, com o tanto de problemas que me chegam. Eu não consigo ser indiferente, só que eu não consigo resolvê-los. Eu não tenho como. Ainda agora falava com o Eugênio, padre, às vezes eu fico desesperado com o tanto de coisa que eu preciso cuidar. E eu te peço, pelo amor de Deus, cuida comigo disso. Eu te peço, pelo amor de Deus, torna-te responsável por esse mundo. Como? Lá na sua vida. Muda junto comigo. Se a gente mudar junto, se a gente fizer o nosso esforço para a gente ser um pouquinho melhor, a gente começa a socorrer mais. Nós não podemos mais ficar indiferentes, gente. Este não é um problema dos padres, não. Este não é um problema dos padres que estão aparecendo um pouquinho mais. Não, não. É responsabilidade de todos nós. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está fazendo da sua vida. Volto a lhe dizer como meu pai me disse. Quem sabe uma atitude, por menor que seja. Eu acho muito bonito. Naquele filme Lisbela e o Prisioneiro, você já assistiu? Já? Bonito, né? Não acha bonito não?
Você falou assim, não. Há uma cena que o Leléu, o personagem principal, ele conta no dia que ele se perdeu no mundo. Ele se perdeu por uma boa causa. Ele morava numa cidadezinha triste, feinha, lá no interior do Nordeste, sem muitos atrativos. Até um dia, ele conta, que passou pela sua cidade um Zeppelin iluminado. Sabe o que é o Zeppelin, não sabe? Parece um balão, mas não é bem um balão, uma espécie de aeronave, né? Toda iluminada, tem um formato assim, comprido. Quando ele olhou para o céu, viu aquele Zeppelin tão iluminado, ele começou a correr, porque o Zeppelin não parou em cima da cidade dele, o Zeppelin apenas passou pela cidade dele, e ele começa a correr. O encanto daquela luz, porque não é uma luz de artifício, o Zeppelin tem uma luz que pode permanecer o tempo que quiser, não é aquela luz que acende e apaga, não. Ele tem fonte, é uma luz que está alimentada, se quiser fica aceso o tempo todo. Ele começa a correr, e é bonita na cena do filme, porque ele começa crescendo, ele começa correndo pequenininho, e ele vai crescendo na cena. Isto é, ele nunca parou de olhar para o Zeppelin iluminado, e quando ele se apercebeu, ele já não sabia mais voltar. Aí ele diz: desde então, a minha missão é correr atrás de tudo que é bonito nesse mundo. Sabe o que eu queria? Que Jesus fosse para nós como esse Zeppelin, que passasse também pelo céu da nossa vida, e a gente ficasse tão encantado com Ele, que a gente se perdesse com Ele, que a gente parasse de olhar para os nossos probleminhas miseráveis, que a gente parasse de olhar para as nossas luzes temporárias, que a gente parasse de prestar atenção no que não presta, e os nossos olhos estivessem só nele, porque luz o suficiente para nos levar Ele tem, só que a gente precisa se perder, porque quem está perdido em Deus, está achado nesse mundo. Olhar para o céu e saber que essa luz nos guia, e a gente vai na experiência de estar presos no chão, mas ao mesmo tempo com a esperança no céu. Esse barro que insiste em nos segurar não pode, gente. Esta lama dessa sociedade, cada vez mais podre, cada vez mais apodrecida, estragada pelos vícios, cada vez mais socializada naquilo que não presta, cada vez mais fertilizada nessas coisas que definitivamente não nos ajudam em nada, em fermentos terríveis que fazem crescer o que não presta no nosso meio, na violência, naquilo que nos educa, pelo contrário, né? Que nos deseduca. Essa lama segura seus pés, e elas lhe impedem de ir adiante. Eu vejo isso na minha vida, naqueles que eu encontro. Quantas pessoas estão com os pés presos, não conseguem ir adiante, porque o barro de uma vida podre não permite que eles vão além. Acham que estão na luz, acham que a luz temporária é o resultado final de uma felicidade desejada, e não é. Não é. O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que tem sido a esperança da sua vida, dos seus dias?
Como é que você tem visto? Como é que você tem visto os últimos acontecimentos? De que lado que nós estamos? De que lado e de que forma nós gritamos? Minha gente, a nossa experiência de santidade tem que mexer nisso. Nós temos que ser homens e mulheres fascinados pelo Zeppelin iluminado. Nós temos que ser. Nós temos que correr atrás de tudo que é belo nessa vida, de tudo atrás do que é bom nessa vida. Vejam que a associação que a filosofia nos permite: o belo é o bom é o belo. Os nossos olhos têm que estar fitados nisso, para que a gente vá adiante, para que a gente não pare, para que a gente não desanime. Vai ser difícil? Garanto que vai. Mas você não foi feito para a moleza. Não foi feito. Você não foi feito para a moleza. Não, você não foi feito para os projetos fáceis. Não. O que Deus verdadeiramente quer com você é coisa grandiosa. É coisa grandiosa. Ah, padre, a minha casa não tem mais jeito, não dá mais tempo. Dá sim. Volto a dizer a mesma palavra da manhã: palavras pessimistas não cabem na boca de quem quer ser santo. Palavras pessimistas não devem ser nutridas na boca de quem quer ser santo. Palavras pessimistas não devem ser guardadas em homens e mulheres que acreditam no poder de Deus, porque pessimista é o diabo. Em Deus só há esperança. O pessimismo é filho do diabo. E somente as estruturas diabólicas gostam de nos colocar pessimistas. Não faça, não lute, não busque, está bom do jeito que está, continue julgando pela janela, continue acusando, vá para as praças, incite a violência, incite o ódio. Ao passo que Deus trabalha com esperança, e esperanças crescem do mesmo jeito que as árvores não fazem barulho. Não fazem barulho. Não tem aquele poema? Uma única árvore, quando cai, faz um barulho imenso. E todos nós colocamos a atenção na árvore que caiu. Mas uma floresta inteira crescendo não faz sequer um ruído. Nenhum ruído sequer. Uma floresta inteira está em crescimento e ninguém percebe. Mas quando uma árvore cai, todos nós vamos saber que caiu. Todos nós vamos saber que caiu. E nisso está. O que Deus quer modificar em nós é o jeito como nós olhamos para as coisas. Às vezes nós estamos programados para olhar a única árvore que caiu, mas não. Deus só sabe nos tratar com esperanças, não é com condenações. É a experiência, vai acabar, vai terminar o barulho, e eis que virá o momento da pergunta: e agora, José? A festa acabou? O acampamento terminou? E olhando bem nos seus olhos, Jesus vai dizer: agora sou eu e você. Apaixone-se por Ele, gente. Não olhe Jesus como um personagem daqui, não. É alguém que está olhando para você. Apaixone-se. Deus tem necessitado muito de mulheres e homens apaixonados por Ele.
apaixonados mesmo, a ponto de admirar-se. Oh meu Deus, que maravilha isso daqui, de você chegar no Rio de Janeiro, olhar aquele Cristo Redentor e falar: esse é o meu patrão, é ali que eu pus a minha vida. Esse é o meu crucificado, esse é o meu ressuscitado, esse é o gestor das minhas palavras, das minhas ideias. Eu penso como Ele, mesmo que eu não consiga viver como Ele ainda, mas é como Ele que eu penso. Se a santidade já chegou no nosso pensamento, o comportamento vem como consequência. E aí você começa a prestar atenção: será que Jesus faria isso? Não. O caminho é esse. É você prestar atenção na sua atitude e pensar: eu tenho, gente, não tenho como me livrar disso não. Eu tenho que ser o reflexo de Deus hoje. Jesus jamais julgaria uma criança pela janela. E convenceria a não julgar se tivesse poder de estar ali. Se esse mundo fosse mais cristão, se esse mundo fosse mais convertido, os nossos filhos não estariam entregues a essa violência terrível. Outro dia mostrou na televisão uma rave. Eram 10 horas da manhã, minha gente. E o repórter com uma câmera escondida estava mostrando rapazes e moças assim, bonitos como vocês, às 10 horas da manhã, com aquelas cartelinhas de cocaína. E o repórter ainda falava assim: esse é o café da manhã da nossa juventude. Praça pública, lugares públicos. A gente via na porta de lojas que ainda estavam fechadas porque era o domingo. Apaixone-se por essas realidades, vai cuidar. Nós precisamos nos apaixonar por esses calvários da humanidade, porque é ali que estão as pessoas necessitadas dessa luz. A cocaína é branquinha, ela parece que ilumina. E eu vejo pelos que eu amo, que são dependentes dessa porcaria. Se eu pudesse, eu arrancaria de dentro deles. Não posso, não consigo. Porque infelizmente, essa infeliz funciona como se fosse uma luz. No momento em que ele não dá conta da vida, ele corre atrás da droga. No momento em que ele precisa de uma palavra para ser sustentado, ele não tem, ele corre atrás da droga. Ela se instaura como uma mestra, como uma professora. Ela parece ser luz, ela é clarinha, ela é branquinha, ela parece inofensiva, e ela engana, ela mata. E infelizmente a nossa profecia não consegue chegar lá. Infelizmente a nossa santidade não consegue chegar, não atinge, não vai no coração daquele que está ali tomando o seu café da manhã. Tinha que estar em casa, não é verdade? Quem você pensa? Tem mãe? Tem. Está sofrendo? Claro que está. Nós não queremos os nossos filhos assim não, gente. Mas o que é que está acontecendo que eles estão ficando assim? O que é que está acontecendo que eles estão sendo levados para essas escolhas? Falta de Zeppelin. Infelizmente é isso. Falta de nós iluminarmos a nossa religião de um jeito bonito que eles queiram vir atrás de nós. Falta de santos e santas nos dias de hoje, com as roupagens de hoje, a ponto de convencê-los de que vale a pena seguir este caminho. Falta de Zeppelins iluminados. Falta de testemunhos novos, como nós dizíamos hoje de manhã. Pode ser que um jovem, ao olhar para São Geraldo e ver ele com aquela cara triste, com aquela roupa estranha, não vá se identificar com ele. Mas pode ser que se ele olhar para você, ele se identifique. Está vendo como nós precisamos de você? Está vendo como a igreja precisa de você, bonito, jovem, do jeito que você é, sendo santo lá no meio dos seus amigos, para convencê-los a tomar um café da manhã com você, ao invés de sentar na sarjeta? É assim.
É assim que esse mundo será possível, quando nós nos tornarmos zepelins iluminados na vida de outros. Quando alguém começar a olhar para nós, não é que vai nos idolatrar, não, é que vai descobrir que nós descobrimos um jeito diferente de ser gente, que nós não optamos pela maldade, que nós não queremos optar fazer pacto com a morte, nós não queremos fazer pacto com a violência, não. Aí vai olhar para você, vai prestar atenção no seu jeito de viver e vai descobrir Jesus em você. Que isso é o mais bonito do cristianismo. Igual uma vez eu fiquei tão emocionado na época que eu estava com hepatite, né? Estava um trapo naquela. Aliás, eu fico um trapo com uma facilidade. E um rapaz aqui da Canção Nova me mandou um bilhetinho falando assim: padre, foi naquele acampamento do carnaval, sendo escrito no papel: hoje Jesus falou de maneira muito concreta para mim, e Jesus estava com hepatite. Já valeu viver. Se mesmo no momento, se em algum momento da nossa vida eu puder dizer: hoje Jesus falou para mim, ele estava numa cadeira de rodas. Hoje Jesus falou para mim e ele estava com uma camisa listada. Jesus nos fala assim o tempo todo, através de nós, uns aos outros. É assim, não vai ser de outro jeito não, gente. Quem esperar de um outro jeito, corre o risco de não encontrar nunca. É assim. Deus é humano, Deus tem coração, Deus é amor, e esse amor não passa. E Ele é realidade concreta cada vez que a gente se levanta, cada vez que a gente se põe de pé e fala: eu quero ser um zeppelin iluminado neste mundo. Eu quero ser. Diga isso. Eu quero ser um zeppelin iluminado neste mundo. Fica de pé comigo. Amemos uns aos outros. Oh, vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros. Pega a mão da pessoa que está do seu lado. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama, nasceu de Deus e chega ao conhecimento, pois quem ama conhece a Deus. Cante mais uma vez, com mais força, proclame a palavra de Deus. Amemo-nos uns aos, pois quem ama, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama, nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. Pois quem ama conhece a Deus. Aperta bem a mão desse irmão e dessa irmã. Se você está abraçadinho assim, melhor ainda, né? Mas se você está de mão dada, eu ouvi há um tempo atrás um pregador dizendo que o Pai tem dois braços. Um dos braços do Pai é o Espírito Santo, e o outro braço é Jesus. E com esses dois braços, Ele nos abraça em cada situação que nós vivemos. Esses dois braços abraçam o Padre Fábio de Mello nos seus momentos de luta, um momento como agora que o coração de pastor dói e faz lágrimas brotarem diante do rebanho que muitas vezes se perdem. Como ele dizia, o pastor muitas vezes, na sua impotência humana, só tem a chorar
e a lágrima do pastor fecunda o coração da ovelha. Nessa hora o coração do Padre Fábio de Mello é abraçado pelos dois braços do Pai, Jesus e o Espírito Santo. Neste momento o seu coração que chora agora, que dói, o seu coração que quem sabe está abandonado na depressão, o seu coração que está mergulhado na mágoa, na tristeza, no desamor, no amor, nem no desamor, no amor que você não teve, quem sabe, do seu pai e da sua mãe, os braços do Pai te abraçam agora. E essa música que o Padre Fábio de Mello sentiu a inspiração de cantar, ela fala exatamente desse Deus amor, que só ama quem conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não pode amar porque não conheceu o amor. Mas você conheceu o amor. Se você não havia conhecido até hoje, agora esse coração de pastor, que é o coração do Padre Fábio de Mello, apresentou a você o amor. Você agora está identificado com o amor. E você está muito mais comprometido com o amor. Como esse sacerdote tão amado dizia, Jesus nunca ia jogar uma criança pela janela. Você agora foi invadido pelo amor. Você não pode mais jogar pela janela do seu coração aqueles que você ama. Você não pode mais afogar, quem sabe, na água suja do seu coração, que quem sabe se tornou, não que ela seja, mas se tornou aqueles que você ama. Se a pessoa que você precisa hoje derramar esse amor do seu coração não está aqui, então usa agora desse irmão e dessa irmã. Às vezes a gente usa tantas pessoas, não é? Usa no sexo, usa na droga, usa muitas vezes para jogar porcaria no coração daquela pessoa. Usa agora de modo bom o coração dessa pessoa, para você chegar ao coração de quem você necessita chegar nessa tarde. E canta com toda a força da tua alma e do teu coração. Proclame para o mundo ouvir essa verdade. Amemo-nos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus. Nasceu de Deus e chega ao conhecimento. Tarde de acampamento de Pentecostes aqui na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Fiéis de várias partes do Brasil rezam aqui desde ontem à noite e vão até amanhã, ao 12:30, em clima de oração. E como todo acampamento tem pregações, missas, shows, tudo é pensado com antecedência, tudo é programado para atender as expectativas de cada público. E sobre este assunto eu converso agora com Maria Elza Estopa, que é do Departamento de Eventos da comunidade Canção Nova. Maria Elza, como foi programado este acampamento? Este acampamento já foi programado desde o começo do ano, já estava dentro do calendário 2008, dentro do Departamento de Eventos. E durante o mês e alguns dias, nós nos reunimos e vamos fazendo a programação do acampamento de Pentecostes. Ele já foi pensado, daí nós fazemos toda a programação com o horário que vai ter, as santas missas, tudo isso para que o povo que venha possa receber bem. O que ele tem de especial, de diferente em relação a outros acampamentos? Maurício, a gente diz que sempre diferente é